Um macaco gigante chamado Kong vive em uma ilha pré-histórica, porém ele é capturado para atração turística ao se apaixonar por uma bela moça. Aqui é o primeiro alvo e no vídeo de hoje vamos recapitular o filme King Kong. Uma mulher chamada Anne Darrow trabalha em um circo como atriz de teatro, porém suas condições financeiras não vão nada bem. Infelizmente seu local de trabalho é fechado e Anne acaba ficando desempregada. Anne acaba lembrando de uma pessoa chamada Weston, um homem que estava oferecendo uma oportunidade de emprego, porém a vaga já estava preenchida. Nestes tempos difíceis ele dá uma dica para Anne, dizendo que ela tem uma boa aparência e que uma moça bonita como ela não deveria passar fome, indicando um lugar novo para que ela possa ter alguma chance. A cena corta e conhecemos um diretor de cinema chamado Cal. O mesmo está apresentando seu filme para uma produtora e alguns investidores. Porém, eles não estão nada felizes, já que Cal não está trazendo os resultados satisfatórios. Mesmo assim, o diretor insiste que invistam neste novo filme que ele irá produzir. Ao dizer que recebeu um mapa de uma ilha desconhecida, os investidores rejeitam sua proposta, afirmando que não gastarão mais dinheiro com ele. Cal sai furioso e decide fazer tudo por conta própria antes que cortem seus fundos para produzir seu filme. Se preparando para navegar na ilha desconhecida, ele dá de encontro com Anne, fazendo uma proposta para ela ser a atriz principal de seu filme. Ela aceita e no final da noite eles embarcam no navio antes que a polícia pegue Cal após enganar os investidores. Já em alto mar, Anne conhece um roteirista do filme chamado Driscoll, afirmando que ela é uma grande fã de seu trabalho. Ele diz que é um grande prazer conhecê-la, ficando encantado com a moça. Os marinheiros do navio descobrem que o nome da ilha que estão indo é chamada de Ilha da Caveira, um lugar fora dos mapas e que ainda não foi descoberto. O capitão do navio descobre que a polícia enviou um mandato de prisão para Cal e resolve dar meia volta com o navio. Porém, ao voltar, logo começa uma tempestade onde nuvens impedem a visão do capitão, fazendo com que o navio fique preso ao bater em uma rocha gigante, tendo que passar a noite ali até a próxima maré alta. Eles não perceberam, mas tinham acabado de chegar na Ilha da Caveira. Os produtores do filme acabam desembarcando sem a autorização do capitão. Chegando na ilha, eles se deparam com uma grande caverna coberta de ossos e crânios. Entrando cada vez mais fundo na floresta, eles encontram uma muralha gigantesca, onde vivem indígenas que logo os capturam. Felizmente o capitão chega a tempo com os marinheiros e começam a atirar nos índios, que logo fogem assustados. À noite, já no navio, alguns dos índios invadem a embarcação e sequestram Anne. Eles a amarram em uma cruz e colocam em cima da muralha. Todos os marinheiros junto ao capitão estão indo salvá-la. Porém, quando chegam no local, ao longe se ouve os gritos de Anne e um rugido de uma criatura gigante, que a captura e a leva para a floresta. Cal corre em direção ao portão da muralha e logo vê um grande gorila chamado Kong. Kong, ao chegar em um dos seus territórios com Anne, ela logo percebe que foi entregue como sacrifício e vê vários ossos de pessoas que já foram devoradas. Porém, os marinheiros que foram em busca de resgatá-la estão perto e Kong, aos ouvi-los, começa a fugir. Andando por uma terra desconhecida, o diretor Cal vai em busca de gravações para seu filme e dão de cara com dinossauros extintos. Felizmente são herbívoros, porém logo aparecem predadores, fazendo com que a manada comece a correr em direção ao diretor e aos marinheiros. No fim, vários foram pisoteados e os membros restantes do grupo continuam pela selva à procura de Anne. Kong, ao chegar em sua casa, solta Anne, que se finge de morta para tentar escapar. Porém, a fera não é idiota e percebe. Ele fica ali parado olhando para ela. Anne começa a fazer várias palhaçadas, fazendo com que o grande macaco morra de rir. Kong começa a sentir afeições por ela, decidindo deixá-la viva. Os membros restantes vão em direção a uma caverna atravessando um grande tronco de árvores, que é feito de ponte em um penhasco. Kong percebe e sai de dentro da caverna e os ataca, fazendo com que alguns morressem e o restante caísse penhasco abaixo. E Cal logo percebe que sua câmera quebrou, perdendo toda a gravação de seu filme. Enquanto isso, Anne, ao tentar fugir de Kong, foi atacada por um lagarto gigante. Ela consegue se esconder em um tronco de árvore, porém o lagarto, sendo muito forte, vai quebrando todo o tronco no caminho, quando de repente ele é arrastado para fora por um Tiranossauro Rex. Logo ele se interessa por Anne e começa a persegui-la. Ela se esconde, mas dá de cara com outro tiranossauro que quase arranca um pedaço dela. Porém, no último minuto, quase virando lanche de dinossauro, Kong surge arremessando o tiranossauro no chão. E daí que começa uma grande luta e quem sair vitorioso ganha Anne como prêmio. Um terceiro tiranossauro surge e daí Kong começa a ficar em desvantagem. Porém, caindo em um penhasco onde ficam pendurados em várias raízes gigantes, Kong sai vitorioso, levando Anne para as montanhas novamente. Enquanto isso, o restante do grupo é atacado por vários insetos gigantes, mas são salvos pelo Capitão Bruce, que veio em busca deles. Todos resolvem ir embora, afirmando que Anne não está mais viva. Porém, Jack decide continuar a procurá-la. Cal, sabendo que o capitão captura animais, ele pede para pegarem um Kong, prometendo riqueza eterna. Na cena seguinte, Anne, não sentindo mais medo de Kong, eles estão a dormir juntos, porém Jack encontra o esconderijo de Kong e pega Anne.
Com os dois fugindo, Kong pensa que sequestraram N e sai furioso em sua procura. Chegando na muralha, o capitão e os outros já estão prontos esperando Kong chegar para capturá-lo. Ao chegar, Kong mata vários marinheiros, porém com eles utilizando arpão e bastante clorofórmio, Kong acaba adormecendo. Já em Nova York está nevando e a cidade está um caos, com todos querendo ver Kong na peça. King Kong é a oitava maravilha do mundo. No meio da apresentação, Kong fica furioso com os flashes das câmeras e ao ver uma dublê de N. Conseguindo assim se soltar de sua corrente, Kong começa a correr pela cidade e matando quem aparece em seu caminho. Jack, com medo de haver mais mortes, ele pega um carro e faz Kong o persegui-lo. Kong o alcança rapidamente e capota o carro, fazendo Jack desmaiar. E aí então que N aparece, fazendo Kong se acalmar. Feliz da vida com N em seus braços, ele começa a andar e patinar pelo gelo, quando de repente aviões começam a atirar em Kong. Logo ele se enfurece e começa a escalar o maior prédio de toda a cidade. Lá em cima, Kong começa a contra-atacar os aviões, porém ao levar muitos tiros, N percebe que Kong não aguenta mais e está prestes a cair inconsciente. N grita pedindo para que parem de atirar, porém a ignoram. Kong, já não aguentando mais, ele se despede de N, caindo do alto do prédio já morto. Com as ruas já seguras, as pessoas começam a se reunir em torno do cadáver de Kong. Já na cena final, um deles afirma que foi os aviões que abateram a fera. Porém, Carl chega abrindo caminho entre a multidão e diz que não foram os aviões, mas sim a Bella quem matou a fera. E com o final deste filme, podemos perceber que a humanidade ainda não está pronta para conhecer o desconhecido. Obrigado a todos que assistiram até o final. Peço que se inscrevam no canal e caso tenham gostado do vídeo, vou estar deixando aqui na tela final outro resumo para vocês.